Gerardo, o que temos de informações com relação a esse acidente? Estamos falando aqui de uma aeronave da Air Canada que deixou Montreal com destino ao aeroporto de LaGuardia e no momento da aterrissagem aconteceu essa colisão com um caminhão de resgate, um caminhão dos bombeiros que atenderam uma ocorrência numa outra aeronave da United Airlines. A CNN Internacional teve acesso ao áudio do controle de tráfego aéreo, que revela os momentos que antecederam essa colisão. O que temos de informação aqui, que o caminhão de bombeiros tinha permissão, recebeu permissão do controlador para atravessar a pista para atender essa ocorrência, justamente no momento em que a aeronave da Air Canada estava pousando. E aí, segundos depois, o controlador ordena urgentemente que o caminhão saia do local. Gerardo, diante do que sabemos desse áudio, podemos falar que esse acidente foi provocado por um erro humano? Bom, Carol, você descreveu aí informações valiosíssimas para a investigação que está em curso e que vai alcançar ali a sequência de fatos com exatidão, precisão técnica, que vão garantir que esse acidente receba recomendações e ele não se repita nessas condições. Mas nós podemos, sim, baseado nessas informações, ter algumas conclusões. Primeiramente, a colisão em pista é um dos problemas mais graves da aviação. Pode causar estranheza, mas o maior acidente aéreo de todos os tempos não aconteceu no ar. Aconteceu em Tenerife, uma colisão de duas aeronaves em pista com 583 pessoas mortas. Então, por causa disso, a tecnologia para evitar esse tipo de acidente já está muito desenvolvida e você tocou num dos pontos mais importantes. Então eu vou descrever aqui quais são as prevenções que deveriam ter funcionado para que um acidente como esse não acontecesse. O primeiro deles é a comunicação. Exatamente o ponto, Carol, que você citou, porque é uma questão de fatores humanos. Existe uma fraseologia padrão, uma maneira de se conversar pelo rádio. Essa maneira de conversar usa palavras específicas, não é possível você falar gírias ou coloquial no rádio de um aeroporto e ao mesmo tempo existe o que eles chamam lá de readback, que na verdade é o que a gente chama no Brasil de comunicação de 3 vias. Então, por exemplo, se a torre, que é a grande responsável por controlar toda essa movimentação na pista, ela falar assim, aguarde antes na pista 10, o motorista ele é treinado para responder assim, aguarde antes da pista 10, ele confirma a informação que a gente chama de comunicação de 3 vias para ter certeza de que ele entendeu aquela informação. E também não é um motorista comum, né? Então a gente vê uma situação de crise nos aeroportos americanos, onde você tem a substituição de pessoas. Você não pode colocar uma pessoa, por exemplo, no Brasil com uma CNH só. Ela precisa ter um treinamento de direção em área de movimentos de aeroportos, para poder operar um veículo ali. Lembrando que o caminhão de bombeiros, ele não é um caminhão de bombeiros como a gente vê na cidade. Ele é muito maior, eu diria 3 vezes maior aproximadamente do que um caminhão normal, o maior caminhão de incêndios que a gente vê aqui no Brasil. Então, esse é um ponto. A outra questão, Carol, é a sinalização visual, que ela é muito robusta para evitar. Então, existem barras de parada que vão sinalizando o veículo para ele não passar, pinturas no solo, placas, indicando aqui pode ter uma colisão, você tem que ter muita certeza. Então, tudo isso falhou. Finalmente, tem a questão da tecnologia e vigilância num aeroporto como esse, é elevadíssimo. Então, tem sistemas de detecção de equipamentos na pista, até mesmo radar de solo, para evitar colisões desse tipo. Luzes especiais que piscam, indicando que ele está adentrando num local inadequado. E até mesmo, alguns aeroportos exigem que os carros tenham o transponder, que é o mesmo equipamento que o avião tem, para que os radares enxerguem. Então, teria que acontecer muitas falhas. Finalmente, além da parte específica, técnica, tem a questão da gestão e cultura de segurança. Em aeroportos como a LaGuardia, eles têm ali os hotspots, ou seja, os pontos críticos
Então, eles mantêm vigilância e treinamento sobre aqueles locais mais prováveis de acontecer acidentes. Você prepara as pessoas para se conscientizarem do risco que estão. Então, quando a gente escuta substituição simples de pessoas altamente treinadas por outras pessoas de outras áreas, como a gente tem escutado, esse é um indicador de possibilidade de uma maior alinhamento de fatores para causar um acidente como esse.